Bom dia, irmãos. Saudamos a todos com muita alegria nesta manhã, quando uma boa parte aqui, não é, depois do retiro, que pela graça de Deus também foi muito bom, retornamos à casa do Senhor para prestar-lhe culto. E é com muita alegria também que ocupamos o púlpito da igreja para com os irmãos meditar sobre a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21 até o verso 40. Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21 até o verso 40. Abrindo a palavra de Deus, fique com ela aberta, vamos inclinar as nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Senhor, estamos na Tua casa, na Tua presença, prestando-te culto de louvor e de adoração a Ti, pois só Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Te damos graças, ó Pai, de modo muito especial pela salvação, pela vida eterna em Cristo Jesus. Já temos cantado louvores a Ti. Já temos também lido a Tua santa e bendita palavra, quando Tu falas conosco através dela. Mas agora, ó Pai, abrimos a Tua palavra para a meditação e suplicamos que abras os nossos entendimentos, falando, Senhor, aos nossos corações, para que compreendamos a Tua palavra e também a coloquemos em prática em nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, aviva cada vez mais a nossa fé em Ti, nós te pedimos e já te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler então a palavra de Deus, irmãos, vamos ler responsivamente. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21 até o verso 40. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. A qual preparaste diante de todos os povos.
E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Deus mesmo nos abençoe com a sua santa e bendita palavra lida. Amém. O Evangelho de Lucas nos traz ensinos preciosíssimos. Lucas estava evangelizando um alto oficial do Império Romano, chamado Teófilo. Assim nos conta a história. E o próprio nome Teófilo também é interessante. Ele era amigo de Lucas, Lucas o médico. E Teófilo é formado por dois vocábulos gregos. A primeira parte, tel, Deus. A segunda parte, filo, amigo. Teófilo significa amigo de Deus. E Lucas estava falando ao seu amigo, que era amigo de Deus, a respeito do amor de Deus para com a humanidade. E é possível que Lucas tivesse sendo interpelado por diversas perguntas por aquele a quem ele estava evangelizando. Quem está sendo evangelizado geralmente faz muitas perguntas, né, Fábio? Quer saber muitas coisas. E naquele tempo, segundo o próprio Lucas, tinha muita coisa escrita sobre Jesus Cristo. Mas, possivelmente, só o Evangelho de Marcos estivesse escrito. Porque, segundo a história, é o primeiro Evangelho a ser escrito. E quem sabe Teófilo perguntasse a Lucas, como que isso começou? Como que estas coisas vieram a acontecer, visto que os outros evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem João, relatam desde o princípio, como Lucas veio a relatar. E nos diz lá no começo que Lucas disse que, visto que muitos empreenderam uma narrativa coordenada dos acontecimentos, né? Dos fatos que aconteceram até os nossos dias, como nos contaram aqueles que são testemunhas oculares, desde o princípio, e também ministros da palavra de Lucas. Pareceu bem a mim dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo. O ó não tem não, o ó eu coloquei aqui. Está lá em Atos. Mas chama de excelentíssimo Teófilo. Um tratamento
dado à pessoa que ocupa alta posição social. Excelentíssimo. Isso então identifica que ele era alto oficial do Império Romano. E Lucas fala do seu propósito, que era para que Teófilo tivesse plena convicção das verdades nas quais ele já havia sido instruído. Segundo os estudiosos, haveria um outro propósito que não ficou registrado. Era através de Teófilo, que ocupava alta posição no Império Romano, mostrar também ao Império Romano que o cristianismo não era uma ameaça para o Império. E nem tampouco uma facção do povo judeu. Mas era o poder de Deus em ação para a salvação de todo aquele que cresce no Senhor Jesus. E nesta exposição ordenada, que nós estamos falando sobre expositiva, né? Expositiva da exposição que Lucas fez, Lucas começa então a registrar desde o casal que gerou João Batista. Os outros não registram. Marcos registra assim o primeiro evangelho a ser registrado, no capítulo 1, no verso 6. Apareceu João Batista pregando no deserto. Mateus, no capítulo 3, verso 1, diz assim: apareceu João Batista pregando no deserto. João 1,15 diz: João dá testemunho de Jesus. Mas Lucas diz: depois de uma acurada investigação, Lucas, além de ser médico, deveria ser também um bom investigador, né? E foi investigar desde o princípio e encontrou o casal, Zacarias e Isabel, avançados em idade, assim registra o texto. Não tinham filhos, ela era estéril. E quando ele estava no templo para oferecer o incenso, ele vê ao lado dele o anjo do Senhor falando com ele: a tua oração foi ouvida. Não sabemos se a oração é que ele havia pedido um filho, ou se ele estava falando sobre a redenção de Israel. Mas o certo é que ele diz: a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá um filho. E ele ficou perturbado com aquilo, já depois de tanto tempo, avançada a idade, agora. E ela concebeu. Ele ficou mudo por não acreditar na palavra do anjo. Isabel, grávida, o anjo fala também com Maria a respeito do nascimento de Jesus, que ela conceberia, seria revestida do poder do alto do Espírito Santo, e por isso o ente que dentro dela estaria sendo gerado se chamaria Filho de Deus. Filho de Deus. Maria vai visitar Isabel, fica com ela durante 3 meses. Depois, por certo, regressa para a sua cidade. E agora, naquele tempo, completou o tempo de Isabel dar à luz, nasceu João Batista. 8 dias circuncidaram João Batista, mas deram-lhe o nome de João. Queriam dar o nome de Zacarias. Por certo, queriam chamar de Juninho, né? O Júnior, não sei se naquele tempo já usava. Mas João Batista nasceu, foi circuncidado ao 8º dia, recebeu o nome de João. Quando quiseram dar o nome de Zacarias, Maria disse: não, o seu nome será João. Mas não tem ninguém na sua família que se chame João? Perguntaram a Zacarias, ele escreveu numa tabuinha
O seu nome é João. Nisto veio o decreto para o recenseamento, e José com Maria foram de Nazaré para a cidade de Belém, a cidade de Davi, por ser ele da família de Davi. E lá completou-se os dias também para Maria dar à luz. E Lucas registra o nascimento de Jesus numa história esplendorosa, dizendo que os pastores que estavam naquela região viram a glória de Deus, a glória do Senhor baixar onde eles estavam e ficaram perturbados com isto. Mas o anjo disse: não tenham medo. É que hoje vos trago, eis que hoje vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E orientou os pastores. Antes de orientar os pastores, apareceu uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens aqueles que é bem. O termo milícia é um termo militar para falar do exército de Deus. Aliás, para falar do exército. E aqui a multidão do exército de Deus, baixando ali a terra, glorificando o Senhor. Com um breve retrospecto a respeito do nascimento de João Batista e de Jesus, agora, os anjos com os pastores vão à cidade, veem o que aconteceu, falam a respeito do menino, e Maria guardava no coração todas as palavras a respeito dele. E os pastores voltaram também glorificando a Deus. Vejam que Lucas registra vários momentos de louvor a Deus, louvor ao Senhor. Agora, chegando no texto que acabamos de ler, completado 8 dias para ser circuncidado, agora Jesus. Também na circuncisão deram o nome de Jesus, como o anjo havia chamado quando foi anunciado. Cumprimento da lei de Deus. Cumprimento da lei do Senhor. Está registrado lá, tanto no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 17, como em Levítico, no capítulo 12, fala a respeito tanto da circuncisão, como também do sacrifício que deveria ser oferecido pelo primogênito. Depois da circuncisão, passam mais 33 dias para completarem-se os 40 dias em que a mulher não poderia tocar em coisa santa nem entrar no templo. Lá em Levítico 12 está registrado assim. Quando era um filho varão, 40 dias. E quando era do sexo feminino, era o dobro, eram 80 dias. 80 dias. Passado 2 semanas, mais 66 dias eram contados. Eram leis estabelecidas pelo Senhor que deveriam ser cumpridas. E agora levam o menino Jesus no templo. Foram a Jerusalém, no templo, para a adoração ao Senhor e oferecer o que estava estabelecido na lei.
Maria oferece o que os pobres ofereciam. Lá em Levítico 12 diz que deveria ser oferecido um cordeiro e um pombinho. Mas se não tivesse posse, oferecia 2 pombinhos ou 2 rolas. E Maria ofereceu o que era oferecido pelos pobres. Daí que Jesus nasceu numa família pobre. Se Jesus tivesse nascido lá no palácio, muitos diriam assim: nasceu em berço de ouro, por isso a multidão o segue, por isso a multidão o serve. Mas Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus nasceu num lugar humilde, para nos mostrar que o reino de Deus é para aqueles que se curvam diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados, humildemente, na presença do Senhor. No templo. Meus irmãos, Deus pode falar em qualquer lugar. Como Deus falou lá nas campinas, onde estavam os pastores, através do anjo. Mas Deus estabeleceu o encontro do seu povo no templo. No templo. Eles foram ao templo para oferecer o sacrifício a Deus. Lá no Salmo 51, no verso 14, diz que nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício, culto de louvor, que nós devemos oferecer a Deus. Naquele tempo, registra o texto também que havia um sacerdote chamado Simeão. Simeão também era um homem temente a Deus. Homem que o Espírito Santo lhe revelara que não morreria antes de ver a salvação, o Cristo do Senhor. Antes de ver o Cristo do Senhor, não morreria. E este homem, que diz aqui que o Espírito Santo estava com ele, ou estava também sobre ele, ele foi movido pelo próprio Espírito para ir ao templo. Quando Maria e José levaram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei havia estabelecido. Se Simeão não estivesse no templo, não haveria encontrado-se com Jesus. Mas ele foi movido pelo próprio Espírito Santo e então ele foi ao templo. Eu já disse que Deus pode falar conosco em qualquer lugar, na rua, no nosso trabalho. Mas o templo foi o lugar escolhido para levarem Jesus e para Simeão também ter o encontro com ele, ter o encontro com o Senhor. Muitas vezes nós deixamos de vir ao templo por acomodação. Ficamos em casa. É muito mais fácil hoje, até com a tecnologia, assistir o culto pela internet. Eu não sou contra a tecnologia, é muito boa. Aqueles que não puderem vir ao templo, naturalmente poderão assistir, deverão assistir. Mas aqueles que podem vir ao templo, deverão vir, trazer os seus filhos, como exemplo de vida, de consagração a Deus, de temor ao Senhor, de culto a Deus, e de comunhão com os irmãos.
Porque qual o exemplo que estaria dando aquele que fica em casa sem trazer o filho à igreja, ao culto, na casa do Senhor, no templo? É bom que o filho ore para o pai e a mãe e dizer: eu quero ser como você quando crescer. Eu quero estar no templo como você me ensinou. Eu quero ter uma vida consagrada como a sua diante de Deus. Eu quero ter uma vida de fidelidade, de honradez, como você tem, diante de Deus, diante do Senhor. Simeão, diz o texto que era um homem justo. Não quer dizer que não tivesse pecado, mas era um homem que procurava obedecer à palavra de Deus, à lei do Senhor. E nos diz o texto que esse homem, quando viu o menino Jesus, o tomou em seus braços e louvou a Deus, louvou ao Senhor, e também disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Como que você vê a salvação de Deus? Como que você vê a salvação do Senhor? Quando você tem um encontro com Cristo Jesus. Quando você tem um encontro com o Salvador. Simeão fez assim: agora os meus olhos já viram a tua salvação. Que encontro maravilhoso, irmãos. Encontro maravilhoso também nosso, quando encontramos o Senhor Jesus Cristo na sua própria palavra, lendo-a e cremos nele como nosso único Senhor e Salvador. Simeão foi falando um pouco mais: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. A tua salvação tu preparaste diante de todos os povos. Lembram quando o anjo falou com os pastores? Lá no capítulo 2, no verso 10. Eis aqui vos trago nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Não estava se referindo apenas ao povo de Israel, mas todo o povo, a toda a humanidade. Mensagem de paz, mensagem de salvação, para quem recebesse o Senhor Jesus Cristo como único, eterno e bendito Salvador. E diz mais, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Diz o verso 34 agora, irmãos. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento em Israel. Simeão apresenta aqui dois grupos. Um grupo para a ruína, outro grupo para levantamento. O Senhor Jesus, quando falou do julgamento, ele disse também dois grupos. Um que vai estar à sua direita, que receberão as palavras: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Como outro grupo que estará à esquerda, que ouvirá as palavras terríveis: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para homens e mulheres, mas preparado para o diabo e seus anjos. Grupos diferentes, para a ruína, mas para levantamento de muitos em Israel. E este levantamento é receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É crer nele como a salvação de Deus para nós, para a salvação das nossas almas e para termos a paz com ele, a paz que ele nos dá, a paz que nos leva a gozar esta paz, ou já desfrutar desta paz, mesmo aqui no mundo, com a alegria da salvação que ele nos dá. E havia ainda no templo uma profetisa chamada Ana. Profetisa chamada Ana, de 84, viúva de 84 anos. E que era, aliás, e que estava, e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. Viúva de 84 anos. Muitos intérpretes dizem que Ana deveria estar, na ocasião, com cerca de 103 anos de idade. Diz que era avançada em idade. Porque a lei judaica permitia o casamento de uma jovem a partir dos 12 anos. E se ela casou com 12 anos e viveu 7 anos com seu esposo, estaria com 19 anos quando ele morreu. E segundo também a interpretação, diz que havia 84 anos que ela estava viúva. 19 com 84, 103. O importante não é tanto a idade que ela estava, mas mesmo com uma idade desta, estava no templo. E orava de dia e de noite. Muitas vezes nós não queremos orar tempo nenhum. Quanto tempo você já orou hoje? Qual é o seu período de oração durante a semana? Quanto tempo você gasta no templo orando a Deus? Esta mulher, avançada em idade, não deixava o templo, mas orava de dia e de noite. Nós podemos orar também de dia e de noite, não quer dizer que vamos ficar o tempo todo orando. Mas precisamos ter o nosso tempo com Deus. Tempo de comunhão com o Senhor. Tempo de oração. Reserve tempo para orar ao Senhor. Talvez na terça-feira você não possa vir de manhã às 8 horas. Que está trabalhando. Mas muitos, quem sabe, possam vir e não vêm. No domingo, 8 horas da manhã, levanta um pouco mais cedo. Vem estar na casa do Senhor. Vamos estar no templo orando ao Senhor. E essa mulher não somente orava, mas louvava a Deus também pelo nascimento de Jesus. E falava com todos que estavam ao seu redor a respeito do menino Jesus. É assim que registra o texto. E chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Falava a respeito de Jesus. Você tem falado a respeito de Jesus com alguém? Tem pregado o Evangelho?
tem falado que Jesus Cristo é o único, eterno e bendito Salvador. Esta mulher, avançada em idade, falava de Jesus Cristo. É dever nosso também, ao receber a salvação do Senhor, ao ver a salvação do Senhor em nossa própria vida, falar de Jesus, para a salvação também de muitos. Não deixe de falar de Jesus aos seus amigos. Lucas falava ao seu amigo Teófilo. Por certo, falava a muitos outros. E você, com quem fala? Com quem você tem falado? Os seus amigos que acompanham a sua vida dia a dia, ouviriam dos seus lábios falar de Jesus? Veja como tem sido o seu exemplo. Se é como Simeão, como Ana, como Lucas e como tantos outros que têm pregado a mensagem de Deus para a salvação de muitos. Deus mesmo nos abençoe. Amém.